Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou continuar compartilhando com vocês a história Escolhas, Atitudes e Fé. São 12 anos de um diagnóstico de uma doença que não tem cura, uma doença que pode ser incapacitante. Desses 12 anos, os últimos 10 anos têm sido verdadeiros altos e baixos. Em 2018, eu tive evolução da doença, de remitente recorrente para secundária progressiva. O médico disse para mim que eu só ia piorar. Eu me desesperei, me perdi. A depressão e a ansiedade agravou. Depressão e ansiedade eu comecei a sentir um ano depois do diagnóstico, que foi em setembro de 2012. A ansiedade é o medo do futuro e a depressão é saudade do passado. Eu tinha muita saudade daquilo que eu vivia e tinha muito medo porque eu não sabia o que me esperava. Eu estava culpando Deus por tudo que estava acontecendo na minha vida, sem refletir que as consequências vêm por causa das nossas atitudes, das nossas decisões. Quando em 2018 o médico me disse que a esclerose remitente recorrente evoluiu para secundária progressiva, foi difícil. Foi o momento mais difícil da minha vida. Mas naquele momento eu lembrei de uma palavra que eu tenho guardada no meu coração, e vocês vão ouvir muito essa palavra, que é aquela que diz assim, lá em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E eu clamei muito. 2018, 2019, clamei muito. Achei que não vinha resposta. No dia 31 de dezembro de 2019, eu falei para Deus: Deus, eu pedi tanto a sua ajuda e o Senhor não me ajudou. Quando Deus falou, eu ouvi Deus falar. Eu ajudei, eu enviei ajuda. Você que não quis escutar. E eu comecei a refletir no meu tratamento a partir de 2018. Eu acho que eu falei para vocês no vídeo anterior, quando o médico falou que eu não ia melhorar, eu entrei em contato com a doutora Maria Tereza, neurologista, daqui do Hospital Regional de Presidente Prudente. Ela me disse: olha, eu não posso te prometer nada, mas eu prometo que eu vou fazer o possível para você melhorar. Eu agi meio que sem pensar. Muitas vezes eu não segui a orientação médica, eu resolvi aceitar o psicólogo, a psicoterapia, mas eu simplesmente não fazia nada daquilo que eu estava orando desde 2018, que era pedir para Deus enviar profissionais para me ajudarem. E os profissionais que ele enviou passavam orientação, mesmo assim não fazia nada. A Bíblia diz assim que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu escolhi sacrificar. Eu escolhi viver da maneira que eu queria. Eu escolhi escutar opiniões de pessoas porque estavam perto de mim. Eu preferia ouvir pessoas falarem comigo, ouvir aquelas orientações que Deus me dava através de sinais, às vezes através de uma leitura da palavra, às vezes através de uma música. Eu esqueci daquilo que eu aprendi na minha infância. Eu esqueci que Deus, ele tem o controle de tudo, mas para ele estar no controle de tudo, nós precisamos permitir, nós precisamos abrir os nossos corações, nós precisamos deixar Deus entrar. Tanto que essa palavra se encontra ali no livro de Apocalipse, eu acho que é no capítulo 21, que diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Ele diz isso na palavra. Eu tinha um hábito muito grande de contar tudo para os outros, compartilhar os meus sonhos, compartilhar os meus projetos. E muitas vezes mesmo, eu me frustrei justamente por conta disso. Algumas vezes eu contei um projeto que eu tinha em mente e a pessoa a qual eu contei o projeto, por ter um poder aquisitivo melhor que o meu,
simplesmente se apoderou da minha ideia, fez na minha frente. Amém por isso. Mas no dia 31 de dezembro de 2019, eu apresentei um plano para Deus, um propósito para Deus, e eu tentei compartilhar. E eu ouvi pessoas dizer para mim que não adiantava. Eu tinha que aceitar a situação do jeito que o médico disse para mim que não tinha mais jeito. Um médico falou para mim isso, falou: oh, não tem mais jeito, não tem condições, você não tem como melhorar. A gravidade da doença em você não tem como melhorar. Mas eu simplesmente no dia 31 de dezembro de 2019 foi quando eu falei para Deus: eu pedi tanto a tua ajuda e o Senhor não me ajudou. E ele falou que enviou ajuda. A partir do dia 1º de janeiro de 2020, tomei uma atitude e resolvi seguir o conselho, as orientações que os profissionais de Presidente Prudente me davam, já que eu abandonei o tratamento em Marília, onde eu recebi aquele diagnóstico que para mim foi muito difícil, até para aceitar essa situação. Compartilhei esse desejo, esse propósito, esse projeto com pessoas próximas a mim, esperando que eu tivesse apoio. Mas não tive o apoio que eu esperava. Muito pelo contrário, as pessoas que eu achei que me apoiar foi a que mais me colocaram para baixo. Mas naquele dia eu dei um grito, literalmente dei um grito. Eu falei para Deus: olha, a partir de hoje eu não vou mais escutar ninguém. A partir de hoje eu não vou mais compartilhar com ninguém. Tudo que eu precisar, tudo que eu pedir agora, eu vou buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ali não tinha tudo aquilo que eu buscava. Não tinha tudo aquilo que eu pedia. Então eu falava assim: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, aquilo que não constava na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, eu acrescentei. Foi o que eu pedi para Deus, para que fosse feito na minha vida. Eu fiz os meus planos e comecei a agir, e pedindo para Deus todos os dias que Ele me ajudasse. Os planos eram meus, os sonhos eram meus. Como diz ali no livro de Provérbios 16, capítulo 3, ó, confia no Senhor as suas obras, ou seja, as suas ações, as suas atitudes, os seus projetos, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Ou seja, aquilo que você projeta, não sou eu quem diz, é a palavra de Deus quem diz. Aquilo que você projeta, aquilo que você planeja, se você colocar Deus, Ele vai te ajudar. Ele pode não fazer da maneira que você quer, ou pode não agir como você quer, mas se você coloca os seus pensamentos, Ele te orienta, porque Ele tem feito isso. Eu tenho conseguido aquilo que eu queria, o resultado eu consegui. Mas como eu consegui, até eu alcançar o resultado, não foi da maneira que eu queria. Eu planejei de uma forma, de um tempo, mas não tem sido no meu tempo e nem da maneira que eu queria. Mas eu entreguei os meus planos para Deus, com fé. Eu fiz a escolha, tive a atitude de dar o primeiro passo. Assim como está escrito ali no livro de Jeremias 33:3, essa palavra está ali. No livro escrito por Mateus, no capítulo 7, versículo 7, que diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai, encontrarei, bater-se, abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe, que busca, encontra, e bate, se abre. E eu comecei a crer nessa palavra. Eu parei de compartilhar com as pessoas. Quando eu vou orar, ou eu peço ajuda em oração para os irmãos e demais irmãos da igreja, eu não faço igual eu fazia antigamente. Eu falo: irmãos, olha, eu quero que os irmãos me ajudem em oração, porque eu estou com um projeto esse. Não, eu não faço mais isso. Nesse caso, eu faço igual lá em Mateus, está escrito em Mateus no capítulo 6, e o versículo 6. Eu entro no meu quarto, fecho a porta, e em secreto falo com Deus, e Ele me ouve e me responde. Quando eu faço as minhas orações, eu não faço mais as minhas orações da maneira que eu fazia antes, que eu orava alto, gritava para todo mundo ouvir. Não. Eu faço minhas orações em silêncio, eu e Deus em pensamento. E isso para mim tem sido bom, porque quando eu conto a bênção que para alguém que eu recebi, a pessoa às vezes duvida, eu falo: olha, não tem como não ser Deus, sendo que
eu pedi para Deus em silêncio, ninguém mais ouviu. E essa foi a primeira mudança na minha vida. Eu reconhecer a soberania de Deus. Eu saber que Deus, ele pode mudar o meu destino. Assim como está escrito ali no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, diz assim: porque eu sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Deus dizendo para Jeremias: olha, eu sei os pensamentos que eu penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. São pensamentos bons para nos dar um futuro e uma esperança. É o que ele tem feito. Ele tem me dado uma esperança. Eu ainda não estou curado, mas todos os dias eu tenho levantado, conseguido fazer coisas que até 4 anos atrás eu não conseguia. Orações que por 8 anos eu sei a dificuldade que eu passei, a situação que eu passei. Olha, entender que Deus tem planos melhores do que a gente imagina, do que a gente pensa. Quando a gente se frustra porque a gente pede alguma coisa para Deus e ela não vem da forma que nós queremos, a gente se frustra. Deus sabe melhor do que nós o que nós precisamos. E o principal, eu aprendi a me submeter à vontade de Deus para poder alinhar os meus sonhos com os propósitos de Deus. Tudo que eu tenho planejado, eu posso dizer para você, eu não pergunto tanto por quê, mas eu tenho perguntado para quê? Para que o nome dele seja glorificado. A minha escolha foi depositar totalmente a minha confiança e os meus sonhos, os meus propósitos para Deus. Eu tenho mais propósito para contar. Gente, olha, quando eu começar a contar para vocês o que Deus tem feito nos últimos 4 anos da minha vida, eu creio que você vai entender. Mas para isso eu tive que fazer uma escolha, tive que tomar uma atitude, tive que acreditar que Deus sabe o que é melhor para mim. Isso não é fácil, confesso para você, é muito difícil. Tem momentos que bate a ansiedade. E eu vou dizer para você, ansiedade, gente, não é falta de fé, não. O ansioso, ele tem muita fé. Ele tem tanta fé que ele tem pressa que Deus faça logo. Porque ele sabe que Deus pode fazer qualquer coisa num estalar de dedos. E é isso que eu quero deixar para você hoje. Olha, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Você curta, compartilha, deixa a sua opinião, pode fazer a sua pergunta que eu estarei respondendo. Essa série de vídeos que eu vou postar, como eu disse lá no começo, eu estou contando a minha história com a esclerose múltipla, só que falando como eu fiz e como eu tenho feito para vencer as situações. Quando eu tive o diagnóstico, gente, eu vi um monte de coisa, um monte de sonho meu acabar. E isso me trouxe uma depressão por 10 anos, uma ansiedade até o momento. Mas o mais importante é que Deus tem me ajudado a controlar a ansiedade, tem me ensinado como diminuir a ansiedade. Mas isso fica para um próximo vídeo. Tenham todos um ótimo dia e que Deus os abençoe.